Bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Vieira, sou responsável em Portugal pela empresa Dextal. Aquilo que me traz aqui hoje é explicar-vos um bocadinho o que é este conceito, o que é esta solução. A Dextal tem uma solução de fachada integral 2D. Portanto, aquilo que nós fazemos é uma solução que é produzida totalmente em fábrica e que é colocada em obra já pronta, já acabada. É uma parede com uma janela incluída. Se calhar ia começar pelo elefante, ou pelo menos pela primeira pergunta que nos colocam sempre: qual é o preço? E a pergunta direta é mais caro. É mais caro que uma fachada tradicional se compararmos parede com parede. Mas esta solução é muito mais que uma parede. Esta solução traz economias de escala em todo o processo de gestão da obra. E é aqui que esta fachada se distingue. Não tem andaimes, não tem desperdícios, não tem tempos, não tem estaleiro, é mais rápida, tem um conjunto de vantagens que, no final, feitas as contas, e estas contas já foram feitas, pode levar a ganhos de 10 a 15% no valor total da fachada. Porque um projeto não é só a parede em si, é tudo o que está à volta. E é aqui que este projeto se distingue. Eu, se calhar, vou começar por aqui. Enganei-me na apresentação dos slides. O que é a solução? É uma fachada 2D, light steel frame, com lã de rocha no interior. Pelo exterior leva uma placa de gesso própria para exterior, que torna a fachada totalmente estanque ao ar e à água. Como revestimento, é uma fachada ventilada, onde podemos colocar aquilo que quisermos. Pode ser um porcelanato, pode ser uma chapa de alumínio, pode ser um alucobond, pode ser aquilo que desejarmos. A única coisa que não é muito adequada é o ETICS, que ainda não encontramos uma solução para fazer isto em fábrica. Qual é a regra deste produto? Não há andaimes. A fachada vai pronta de fábrica. Vai pronta de fábrica e do caminhão é colocada no edifício. É uma solução feita, algumas das fotos, isto são edifícios feitos em Nova Iorque. É uma solução feita para edifícios em altura, fundamentalmente. Quanto mais repetitividade houver na fachada, não significa no design, atenção, mas quanto mais repetitividade houver, mais competitivo é o preço. E, como disse, era feita para sistemas em altura. Depois vou-vos apresentar algum conjunto de exemplos. Peço e vosso. Nada melhor do que, se calhar... Sim. Aproximar? Ok. Nada melhor do que... Como é que eu faço para pôr o vídeo? Explicar-vos em... Não tenho. Olha, eu peço desculpa. Eu tinha aqui um vídeo para vos explicar em 2 minutos o que é o sistema Dextal, mas não sei o que se passou, mas não passou o vídeo. De qualquer das formas, convido-vos depois a visitar. Este vídeo está no nosso site, onde facilmente se percebe o que é o sistema. Em termos de benefícios, como disse, pode ser 15% mais económico se somarmos todo o custo agregado à construção de uma fachada. É 80% mais rápida, ou seja, demoramos 1/5 do tempo em obra. Para dar-vos um exemplo, uma equipa de 6 pessoas consegue montar cerca de 100 metros lineares de fachada por dia. Estamos a falar mais ou menos de 300 metros quadrados. Possui valores Pesivalce em termos de isolamento térmico. Pode chegar a 0,19 watts metro quadrado Kelvin. E em termos de mão de obra on-site, são 20 vezes menos daquilo que é comparado com uma construção tradicional. Outra questão que não está aqui e que também é importante referir, em termos de pegada de carbono, é 1/4 da pegada de carbono que normalmente um edifício com construção tradicional, com alvenaria e reboco, leva. Vamos agora seguir. Este sistema já é muito comum, ou esta solução Dextal já é muito comum nos Estados Unidos. Temos o sistema certificado pela Pesivalce Estados Unidos. Lá os critérios são um pouco diferentes, isto tem a ver com o clima, não é só um só critério, enquanto que o Pesivalce europeu tem um só critério
para definir se é peça falsa ou não. Nos Estados Unidos existem vários critérios. Referi-vos apenas alguns das características do sistema numa zona subártica, que é a zona mais fria dos Estados Unidos. O fator mínimo de temperatura superficial, que é a comparação entre a temperatura da fachada, da face interior da fachada, com a temperatura ambiente, é 0,73. O valor ótimo é 1, mas 0,73 é um valor já bastante bom. Em termos de coeficiente de energia, em termos de coeficiente U, podemos atingir 0,094. Estamos a falar de uma fachada com 250 mm de espessura. Na nossa sala temos uma fachada com 150 mm de espessura. Eu diria que se calhar irá responder a 95% dos casos que o nosso clima necessita. Mas lá está, é uma solução que é possível aplicar em qualquer clima e com o máximo de performance. Algumas fotos com projetos de Dextal com certificação PES-IVALS, todos eles em Nova Iorque. Um projeto de uma construção nova para uma residência sénior, acústico controlados. A instalação iniciou-se no primeiro trimestre deste ano, está concluída. É uma fachada de wall com 150 mm de espessura, perdão, e que tem um isolamento em lã de rocha, perfis de chapa galvanizada a 3 mm, mas que tem integrado na fachada ventilada painéis produtores de energia elétrica, BIPV, e murais. Se virem, estes painéis aqui são painéis produtores de energia elétrica e aqui estamos a falar de alguns murais. Existem outras partes do edifício onde existem mesmo desenhos na própria fachada ventilada. Outro edifício em Nova Iorque. Aqui, dois tipos de revestimento, o mesmo produto, uma fachada com um edifício com 18 pisos de altura, o anterior tinha 28, salvo erro. 18 pisos de altura, uma fachada com 150 mm de espessura, o mesmo produto, em termos de parede, lã de rocha no interior, chapa galvanizada 3 mm, uma placa de gesso no exterior para servir e uma placa no interior de chapa galvanizada para servir de barreira de vapor. Mais uma vez, uma construção nova a custos acessíveis, dois tipos de revestimento. Aqui estamos a falar de um revestimento de tijolo fino, aplicado com o mesmo processo, como se fosse uma fachada ventilada, e chapa de alumínio também aplicado como uma fachada ventilada. E por último, um outro projeto em Nova Iorque, de novo 18 pisos, este com uma particularidade, tem aqui uma pequena varanda, ou seja, não é uma solução que se aplique apenas a paredes simples, pode ser aplicada a soluções a edifícios com varandas, como veem tem muitos cantos. Em termos de arquitetura tem algumas particularidades, porque, e aqui permite aos arquitetos um bocadinho brincarem com o design e porem vários materiais na fachada. Estamos a falar de alumínio, aqui salvo erro, é uma fachada com fibrocimento, com placas de fibrocimento, mas diferentes placas de fibrocimento. E aqui cabe um bocadinho à arquitetura de decidir o que é que quer e o que quer colocar. Pode colocar alumínio, pode colocar um porcelanato, pode colocar aquilo que quiser, desde que seja uma fachada ventilada. Por último, explicar-vos um bocadinho o que é que este produto traz associado. E aqui é aquilo que eu diria que mais nos diferencia em termos de solução. O nosso software. Este software permite à arquitetura, ao mesmo tempo que faz o design, retirar todos os desenhos de engenharia necessários para produzir, preparar, produzir e instalar a obra. Quando, por norma, um edifício a ser preparado demora, pelo menos uma fachada modular, demora meses, uma equipa de engenharia a preparar um edifício, aqui estamos a falar à distância de um clique. O arquiteto, quando está a modular e a brincar com o design e a fazer diferentes experiências, está ao mesmo tempo a tirar um preço final e definitivo e todos os desenhos de engenharia necessários para fazer a produção e instalação da obra. E isto é aquilo que distingue, se calhar,
da construção tradicional e das soluções que existem no mercado, que é um software que integra por completo o design e a preparação. Este software está disponível para os arquitetos, funciona com um modelo, é um plugin do Revit, tem uma biblioteca com um conjunto de soluções integradas. Obviamente que nós, de acordo com aquilo que os pedidos do arquiteto, com aquilo que os requisitos que a arquitetura pedir, podemos agregar outras soluções personalizadas ao software. Este era outro vídeo, mas imagino que não tenha passado também. Não dá para não. A parte mais interessante que eram os vídeos não pude apresentar-vos. De qualquer das formas, terminava a minha apresentação por deixar-vos aqui os meus contactos. De qualquer das formas, nós estamos na sala B, temos lá uma fachada em tamanho real, com uma janela da Deuquinic, onde podemos ver e onde teremos todo o gosto em explicar-vos os detalhes e como é que é constituído o nosso sistema e quais os benefícios adicionais, para além daqueles que já expliquei. Estou a vosso dispor para alguma pergunta que queiram, que entendam útil. Foi claro? Ok, boa. Passo a palavra ao próximo... sim, peço desculpa, sim. Sim, ainda não está desenvolvido. Estamos a fazer testes. Isto tem a ver, aqui a grande questão do sistema ETICS tem a ver com o transporte e o manejamento. Estamos a falar de um sistema que é produzido em fábrica, totalmente em fábrica, e depois vai para a obra. E temos que e aquilo que não queremos é que depois vá alguém por trás a fazer reparações. Pequenos detalhes, pequenas selagens. Ou seja, o sistema tem que ir 100% completo e quando chegar, ser instalado e ficar pronto. E este é o grande desafio do sistema ETICS. Pode haver pequenos danos, pode haver pequenas falhas, têm que ser reparadas e isso não queremos mesmo que aconteça. Já fizemos alguns testes e temos algum caminho pela frente para encontrar uma solução de ETICS que se adapte a esta solução, ou vice-versa. Sim. Depois de instalada em obra, não é preciso fazer rigorosamente nada do lado de fora. Está totalmente pronta. A fachada vai instalada. É pena porque o vídeo era claro. A fachada é toda montada em fábrica, incluindo a janela. E todo o módulo vai pronto a ser instalado em obra e a ser colocado em obra. A partir do momento, no limite ele pode sair do caminhão e ser colocado na fachada. Sem estaleiro, sem tempos intermédios, sem... O sistema não é um sistema estrutural. Ou seja, é um... Sim, o próprio sistema garante a ponte térmica, porque vai cobrir toda a zona estrutural do edifício. Ou seja, isto é uma parede totalmente estanque e hermética. Não, por fora da estrutura. Pode haver soluções, por exemplo, específicas, no caso de varandas, ou da arquitetura exija que algumas reentrâncias onde ela pode ser colocada em cima da estrutura. Nesse caso, temos que desenhar uma solução à medida para o projeto. Depois existe a necessidade de de colocar um material corta-fogo para entrepisos que possa garantir que entre a fachada e a estrutura e a laje em si, que haverá, diria, 5 a 10 centímetros de distância que depois tem que ser preenchida, que é a distância da ancoragem. No interior leva sempre um pladur, ou seja, as infraestruturas, água, luz, água, eletricidade, esgotos não, mas eletricidade e água, são colocadas depois fixadas na parede interior, é uma barreira de vapor em chapa galvanizada, que depois vai levar o pladur por cima. Portanto, ou seja, ela vai acabada, é uma fachada que vai acabada, totalmente acabada, do lado exterior, do lado interior, e é necessário colocar o gesso cartonado com todas as infraestruturas. Ainda não chegámos a esse ponto, também já estamos a pensar nisso,
Mas isso é um processo mais complicado porque exige muitas interligações com o próprio edifício. Neste momento a fábrica sim, é em Braga. Sim. Já está a produzir com alguma cadência para os Estados Unidos. Claro que sim, com todo o gosto. Então, temos todo o gosto em lhe mostrar a fábrica, é um processo, é uma linha de montagem. Como disse o meu colega António, a fábrica é uma linha de montagem, imaginemos uma linha de montagem de um automóvel ou de um mobiliário, por exemplo, é exatamente isso. Temos um conjunto de componentes que são adquiridos, que são colocados na linha de montagem, depois temos uma linha de montagem pode variar entre 7 a 10 postos de trabalho, que faz toda a montagem da... Normalmente um painel tem entre 40 a 45 kg por metro quadrado, o que é uma diferença significativa. Se compararmos com o betão, que são mais de 200 kg, depois isso tem a ver com as características da obra. O dono de obra pode ter uma grua em obra e nós podemos utilizar essa grua. A única necessidade para a instalação é de um meio de elevação que coloque a fachada, que posicione a fachada no local para a montagem. Depois temos uma equipa que do lado de dentro do edifício faz a montagem como se fosse uma fachada de modular de alumínio. O princípio desta solução é exatamente esse. É uma fachada modular de alumínio, só que não é alumínio e vidro, é assim uma parede com alumínio, com vidro, ou com PVC, ou com qualquer outra solução de envolvente transparente. Para dizer-vos só mais uma resposta, só um complemento. Em termos de tipologia standard, temos 3 tipos de solução. Um painel opaco, totalmente opaco, um painel com janela e um painel de canto. Estas 3 soluções dão para cobrir a maioria dos designs entre o segundo e o penúltimo piso, porque o primeiro e o último são sempre diferentes. A janela no painel está sempre incluída no painel. A janela faz parte do painel. É fornecida com o painel. É fornecida com o painel. Neste caso é sob especificação do cliente. Por exemplo, o produto que nós estamos a desenhar, que estamos a produzir para os Estados Unidos, as janelas têm sido janelas de PVC com umas determinadas características. Vidro triplo, portanto, bastante... É o clima de Nova Iorque e as exigências, acima de tudo. Mas no caso ibérico, que é disto que estamos a falar daquilo que o arquiteto decidir. A marca, o material, qualquer tipo de janela é aplicada nesta solução. Isso aí tem a ver, mais uma vez, com a arquitetura e é a arquitetura que decide qual a solução a aplicar. Porque, no fundo, o processo de montagem, de instalação, é exatamente o mesmo. Procuramos um produtor que produz as janelas com a marca especificada pela arquitetura, trazemos as janelas e montamos-las na parede. A parede vai montada 100% instalada desde a fábrica. A única situação onde pode acontecer, temos que montar uma janela em obra, é no caso, por exemplo, de encontrarmos um edifício com varandas, onde há janelas de correr, e então aí sim, estamos a falar já de uma fachada entre lajes, onde a janela está entre lajes, então aí sim é montada a janela no local. Mas é quando a janela ocupa a fachada toda. Como? Exatamente. Aí é a própria janela que é um painel. Temos, por exemplo, este é um dos exemplos que nós temos neste momento para um projeto que estamos a fazer para os Estados Unidos, onde alguns dos painéis são só a janela. E pronto, basicamente é isto. É assim, o bom desta solução também é que não é fácil, porque a questão da mão de obra também é difícil, também é um desafio, mesmo para um ambiente fabril. Mas é relativamente fácil de duplicar, triplicar a produção, porque isto são linhas de montagem. E as linhas de montagem obedecem um conjunto de instruções e de especificações muito claras e muito simples. Acaba por ser alguém com uma estrutura, com uma organização industrial e disciplinada, facilmente dá resposta a este tipo de soluções.
Aqui a grande questão é termos um planeamento adequado e termos um software capaz de preparar a produção de forma exata. E aqui está o segredo. Porque lá está, como numa linha de montagem, se falta um parafuso para tudo. E aqui é exatamente a mesma coisa. Não há mais nenhuma questão? Agradeço-vos. Convido-vos para fazermos uma visita na sala B. Terei todo o gosto em explicar-vos um bocadinho melhor o que é o nosso sistema.